Eu sou Marcelo Soares, eu sou professor associado do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou pesquisador sênior do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a questão do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, como é conhecido, e da doença Covid-19, que ele ocasiona, em pacientes oncológicos. E uma questão muito importante que muitas pessoas têm é por que esses pacientes oncológicos que portam câncer, algum tipo de câncer, são mais suscetíveis à infecção por esse novo coronavírus e desenvolver a doença Covid-19. E a questão é muito simples. Na verdade, a grande maioria dos pacientes oncológicos, eles sofrem de maneira natural ou de maneira induzida por medicamentos de imunossupressão, Ou seja, eles têm o seu sistema imunológico com atividade diminuída, suprimida, de tal forma que eles são naturalmente suscetíveis a uma série de infecções, não só virais, mas até mesmo por outros agentes, como bactérias ou como fungos, mas notadamente por infecções virais de diversos tipos, incluindo o próprio SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Em termos naturais, quer dizer, esses pacientes eles têm uma descompensação clínica normalmente associada ao desenvolvimento do câncer, muitas vezes independente do tipo de câncer, mas mais associado a alguns tipos específicos que a gente vai comentar. E, por isso, eles, obviamente, com o sistema imunológico deprimido, são mais suscetíveis a essa infecção. Muitas vezes, também, o que acontece é você ter a disseminação da doença e, às vezes, isso pode ocasionar, inclusive, o que a gente chama de metástase, e isso pode ocasionar, inclusive, metástase pulmonar, o que, obviamente, diminui e deteriora a capacidade respiratória pulmonar e, dessa forma, também se associa a um quadro da infecção pelo SARS-CoV-2 de maneira mais acentuada. Por outras circunstâncias, esses pacientes oncológicos, eles também estão normalmente em uso de medicamentos contra o câncer que eles portam, medicamentos antineoplásicos que, por sua vez, já reduzem essa capacidade do sistema imunológico. Então, por exemplo, um exemplo clássico é determinados medicamentos, como o rituximab, que é utilizado em pacientes que são portadores de linfomas ou leucemias ou mieloma múltiplo, que são doenças hematológicas, cânceres de origem hematológica. Essas doenças elas afetam justamente a multiplicação desenfreada de células hematológicas que estão normalmente envolvidas no sistema imunológico, na função do sistema imunológico. Então, células que a gente chama de linfócitos, linfócitos T, linfócitos B, que são, vamos dizer assim, os soldados do nosso sistema imunológico para combater as infecções. Essas células têm uma multiplicação desenfreada nesses tipos de câncer hematológico e os antineoplásicos, os medicamentos utilizados, justamente têm a função de destruir esse excesso de células imunitárias. E, por isso, obviamente, o indivíduo desenvolve, então, uma doença, uma imunossupressão induzida pelo próprio medicamento antineoplásico. Uma outra situação bastante comum, bastante típica, é a utilização de agentes imunossupressores, de novo, que tendem a baixar a resposta imunológica, a vigilância imunológica do organismo em pacientes que sofrem transplante de medula óssea. Então, quando você tem, de novo, doenças hematológicas, como linfomas ou leucemias, em que, por irradiação, esses sistemas, essas células hematopoéticas, elas têm que ser destruídas e o sistema do organismo
repovoado com um novo grupo de células, com um novo exército de células imunológicas a partir de um doador da medula óssea, né? Para se manter essas células que são estranhas àquele organismo inicial, que vem doadas de um outro ser humano, esse indivíduo ele toma, administra drogas que são imunossupressoras para que ele não combata essas próprias células que vão agora defender o seu organismo contra os patógenos. Então, substâncias, por exemplo, como o metotrexato ou o tacrolimus, né, que são imunossupressores bastante conhecidos, que são usados em pacientes pós-transplantados de medula óssea, por meses a fio, às vezes anos a fio, né? Esses indivíduos, então, eles têm uma imunossupressão agora induzida por drogas, né? Quase que constante. Então, eles se tornam muito mais suscetíveis a essas infecções, né? Então, seja por deterioração clínica sistêmica ou por agentes induzidos para essas condições hematológicas, em especial, esses pacientes se tornam mais suscetíveis à infecção por diversos vírus, inclusive o novo coronavírus, né? Então, vocês vão ver, inclusive na mídia, né, normalmente, quando está associado a um paciente com câncer, em grande parte das vezes vai ser algum câncer do tipo hematológico, né, leucemias ou linfomas, notadamente. E aí você vai ter pacientes até se agravando mediante infecção pelo SARS-CoV-2, até mesmo pacientes mais jovens, né? Porque são cânceres também que muitas vezes acometem pacientes mais jovens, não necessariamente aquela população aquele grupo de risco acima de 60 anos. Né? E vocês podem me perguntar, né, o que a gente tem de recomendação específica, né, ou especial para esses pacientes oncológicos, né? A resposta, na verdade, é muito simples. As recomendações para se prevenir, né, a infecção pelo novo coronavírus nesses pacientes não são diferentes daquelas dos indivíduos que não portam condições malignas, né, não portam câncer. Né? Então, assim, evitar contato com pessoas sintomáticas, com pessoas com síndrome gripal, né, que podem estar infectadas com o novo coronavírus. Esse contato, essa restrição de contato deve se dar, inclusive, a nível de núcleo familiar, né? Então, normalmente, se você tem alguém supostamente contaminado ou suspeito de contaminação, a pessoa o portador do câncer deve se manter o mais afastado possível dessa pessoa dentro de casa, mesmo que seja uma pessoa da família, né? Obviamente, evitar de sair de casa, evitar aglomerações de pessoas, particularmente na rua, né? Se esse paciente ele está ou em casa convalescendo ou internado, né? Evitar visitas de parentes ou de amigos, tanto em casa quanto no hospital, no caso de estar internados, né? Além daquelas recomendações básicas que a gente está vendo aí todo dia na mídia, né? Lavar bem, exaustivamente as mãos toda hora, utilização de álcool gel, quer dizer, manter a higiene, né? Em caso de necessidade de ir ao hospital, né? E só realmente nos casos de maior emergência, de maior urgência, né? Então, por exemplo, uma coisa que se recomenda para pacientes oncológicos que estão em acompanhamento já pós-cura, né? Basicamente em segmento ou em visitas clínicas de rotina, essas devem ser adiadas o tanto quanto é possível, tá? E se realmente o paciente só ir para o hospital se tiver alguma emergência, né? Porque ele vai diminuir a chance dele se contaminar ou no caminho ou até no próprio hospital, né? Uma questão importante é realmente não interromper o tratamento oncológico, se esse paciente estiver em tratamento, né, a menos que isso seja recomendado pelo seu médico de acompanhamento. Então, realmente,
consultar o médico com relação à questão da continuidade do acompanhamento do tratamento oncológico, se o paciente estiver em tratamento. Eu acho que essas são as condições gerais, assim, as recomendações gerais para o paciente oncológico na tentativa de se evitar a contaminação pelo novo coronavírus.